É, o que é ser reconhecido como produtor, na tua visão, meu caro? Ao ser reconhecido, tem muitas características, né? Tem muitas situações que eu considero que é ser reconhecido, mas que também vai de pessoa para pessoa, né? Eu até estava conversando com um colega da equipe que eu estou trabalhando agora e ele estava se sentindo que ele não estava sendo reconhecido. E daí eu falei, mas o que você gostaria que fosse, né? E daí ele falou, eu queria um aumento. Então, para cada um, o ser reconhecido é É, de um jeito. Então, o que que eu elenquei aqui, eu selecionei 3 formas de que eu imagino que é de ser reconhecido. Primeiro, que é receber elogios, sacou? Eu acho que quando você recebe elogios, você está sendo reconhecido tanto pelo seu trabalho, pelo seu resultado, pela sua postura, pela sua conduta, né? Esse final de semana eu também recebi um elogio, foi muito legal, bom. sacou? Né? No projeto que a gente trabalhou junto, né? Que foi a Atitude Mas, 67. Teve uma vez que eu recebi um elogio, eu fiquei muito feliz. Então eu sou uma pessoa que, para eu me sentir reconhecido, uhum, o elogio funciona muito bem. Falo, pô, a pessoa tá me é. reconhecendo, ela veio e me elogiou, falou bem do meu trabalho, falou bem de uma situação que eu resolvi e tudo mais. Eu sinto que o elogio é uma forma de reconhecimento, E né? eu vou te falar que isso é uma característica de poucos, tá? Assim, elogiar. Eu sou médio nisso, sim, vou te falar, sinceramente. Eu não sou o cara que não elogia e nem o que elogia muito. E eu aprendi isso, assim, contigo, assim, nesses 4 meses que a gente trampou junto, assim, tipo, de Hugo, pô, hoje teu show foi foda, trampou pra caramba. Eu, porra, porque é diferente, né? E você se sente reconhecido quando recebe um elogio? Sim, eu acho que nem só reconhecido, mas é um estímulo, né, assim, né? É uma coisa que, porque, tipo assim, o nosso meio musical no geral, assim, desde a primeira pessoa, do carregador que trabalha para a empresa que a gente chega, até o artista, que é talvez o topo da pirâmide, ele é movido pelo ego, né? Assim, né? Tem um ego que é muito. Então é difícil as pessoas elogiarem por causa do ego. E também quando são muito elogiadas, esse ego infla e acaba gerando problemas. Então Então, às vezes, você acha que às vezes as pessoas não elogiam pra não causar um problema futuro também, é isso, talvez? Não, acho que é muito mais no ego pessoal de, puta, não vou elogiar o cara porque o cara, entendeu? Assim, tipo, Hum, um dos grandes problemas que eu vejo nos artistas, no geral, assim, no geral, tá? Desde o menor, do de bairro, teoricamente, no menor, mas menos reconhecido, ao mais reconhecido, e não só na música, no esporte e tal, é que são pessoas que são cercadas por elogios, então elas não conseguem ter muito bem aceita a crítica, entendeu? entendi. Isso quando nós falamos do topo da pirâmide. Mas eu acho importante esse elogio sem ser no topo abaixo, entendeu? De cima para baixo. Assim, no próprio atitude, assim, tipo, ali. E o cara entende, né, características de cada um ali, mas ali tem uns dois que são bons, assim, de elogios, cara, assim, de direto, de me chamar, pô, teu trampo foi foda, cara, Legal. parabéns, viu? Tipo assim, deu o cara tá num cansaço, assim, e não só comigo, de eu ver, elogiar o hold, elogiar, e tem pessoa que não é assim, entendeu? É. É muito difícil tu extrair de uma pessoa que não é elogiadora isso, entendeu? Porque alguém que geralmente está mais acostumado a ouvir elogio, então não está muito acostumado a elogiar. Mas eu vou absorver isso que tu falou de elogio, eu não tinha pensado nisso. Eu gosto muito de dar essa moeda, sacou? É, De usar essa moeda como uma moeda mesmo do jogo ali, tanto intencionalmente, sacou? Tipo assim, cara, eu estou elogiando essa pessoa porque ela merece, mas é intencional, porque eu quero um resultado de X, eu quero que ela mantenha esse resultado, então eu tô elogiando por esses 2 motivos. Mas é porque eu também gosto de elogiar, sabe? uhum, Você falou uma característica. Mas o receber o elogio é um dos pontos que eu acredito que uma característica de ser reconhecido. Então, quando eu recebo um elogio, eu sinto que eu estou sendo sim. reconhecido. E quando eu elogio, eu estou reconhecendo essa pessoa, sacou? Eu Sim. estou fazendo esse exercício de reconhecer. Eu, desculpa te interromper, eu tenho essa característica, eu acho, assim, minha pessoal é uma redundância. Eu tenho essa característica que eu recebo com mais dificuldade, digamos assim, os elogios. Eu gosto e tal, recebo, mas acho que eu absorvo menos. Eu acho que eu tenho até que tratar isso, talvez. Alô, psicólogos. Mas as críticas, elas me afetam mais. Tu me fa- Positivamente. não, mas, talvez, mas tu me faz 10 elogios e uma crítica, eu vou dormir pensando nessa crítica. Assim, eu não Ah, sei, não sei.
até que ponto isso é positivo ou negativo, mas eu tenho isso. Entendi. Só uma informação. Assim. Vamos discutir mais sobre isso também, porque a crítica, o feedback é muito importante na nossa carreira, na carreira do produtor, né? Então, tanto você receber um feedback, uma crítica, tanto do artista, quanto do escritório, quanto do empresário, quanto do contratante, da sua própria equipe, saca? Isso eu acho que é muito importante a gente saber ouvir e receber essas críticas, né? E trabalhar em cima delas para que elas possam resolver. Mas como a gente está falando de reconhecimento, eu acho que é isso. O primeiro ponto que eu identifico, né? O que é ser reconhecido? Então, quando você que está ouvindo em casa, você recebeu um elogio, você pode se considerar que você está sendo reconhecido, né? Então, provavelmente você está andando no caminho certo, né? Porque para você chegar até um artista nacional, você precisa de várias etapas, uma delas é ser reconhecido, né? Você tem que ser reconhecido para chegar no artista nacional. Não tem como você chegar no artista nacional sem ser reconhecido e sem ser referência, né? Então, a gente vai gravar um podcast, um episódio de novo falando sobre referência, mas o reconhecido eu acredito que é isso. Outro ponto que eu acredito que que você consegue identificar que você está sendo reconhecido é quando você é convidado, quando você é indicado. Quando alguém te indica, olha, pô, tô precisando... Hugo, você conhece alguém para fazer produção aqui, não sei o quê? Ah, eu conheço fulano de tal, eu indiquei, sacou? Ou quando você recebe um convite, tudo bom, não sei o quê, cara, eu queria que você pudesse trabalhar aqui com a gente, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui, eu acredito, eu julgo um ponto de reconhecimento, sacou? Então, o convite e o ser indicado é um segundo ponto. E um terceiro ponto, que eu acredito que também faz sentido para muita gente, que foi para esse colega que eu contei no começo da história ali, é receber um aumento, ou um cachê melhor, né? Ou você dizer o seu cachê e aceitarem o seu cachê, saca? Eu acho que eu acredito que isso é ser reconhecido, né? Então, eu vivo, hoje em dia, eu consigo viver esses 3 pontos, né? Tem lugares que eu recebo elogio, né? A gente já falou sobre pessoas e pessoas. Tem lugares que eu recebo convites e tem lugares que eu recebo indicação, né? E também tem lugares que eu recebo aumento, que eu ganho um cachê que é coerente. Hoje eu estou num lugar onde que o meu cachê é o que eu acredito que é pro cargo que eu exerço, saca? É um cachê do jeito que deveria ser. Mas eu também já estive num lugar onde que eu julgava que o meu cachê era baixo aquém do que precisava, né? E eu fui trabalhar para isso, para ser reconhecido. Então eu acredito que uma dessas 3, ou, né, as 3, no caso, que se você tiver recebendo isso, você está sendo reconhecido. Se você não recebe elogios, se você não recebe convite, nem é indicado, e não recebe aumento, nem um cachê que você acredita, você não está sendo reconhecido. E daí, o não ser reconhecido tem 2 pontos. Ou o ambiente que você está, o lugar que você está, realmente não vai te reconhecer por conta do ambiente, ou porque você não está do tamanho que você precisaria estar, sacou? Mas tem lugares que você se sente que você não é reconhecido, não é? Quantas vezes a gente está num lugar ou num relacionamento de pessoas ou amoroso, você fala, pô, a pessoa não me reconhece, não tô sendo reconhecido, né? Porque, pô, a pessoa nem me elogia, a pessoa nem me convida, a pessoa também nem me paga, né? Então isso aí tem esse sentido. São 2 situações que eu acredito, que é, como eu falei, ou o ambiente que você tá, que não enxerga... Não tem essa cultura do elogio, do convite, da indicação ou do cachê, não tem a cultura de reconhecer, e daí pode ser que você esteja no lugar errado e tá na hora de você trocar de lugar. É que só... Não sei como que a gente pode denominar isso, mas dos 3, acho que 2 partem de um polo e um parte de outro, né? Exato. Tipo, 2 partem de um polo muito mais empresa, para quem tu trabalha, e esse da indicação acaba sendo com quem tu trabalha, né? Exato. Então então você tem que identificar isso. Cara, esses 3 pontos não estão acontecendo comigo, eu acredito que só são 2 coisas que você tem que olhar. Ou o ambiente que você tá não é um ambiente que você deveria estar, ou você não tá fazendo o que deveria fazer, sacou? E daí é uma análise difícil de fazer, Melo. De você olhar pra dentro de você, pra olhar no espelho e falar, pô, eu tô fazendo. Às vezes você acha que tá fazendo, às vezes você olha, exato. Às vezes você olha, pô, eu faço de tudo e ninguém me reconhece.
Pô, se ninguém te reconhece, será mesmo que você tá fazendo de tudo? Será que você tá fazendo o jeito certo? O que você precisa fazer? Porque às vezes o fazer de tudo, Melo, é o que a gente falou no episódio anterior. Não é fazer de tudo, é você saber fazer o que tem que ser feito. Qual é a sua função, qual é a sua tarefa, sacou? Porque às vezes você tá fazendo um monte de coisas que é o que mais acontece, cara. Vários alunos meus e vários seguidores falam assim, pô, Hugo, cara, eu tô fazendo isso, eu faço aquilo, eu pego a mala do artista, eu levo isso, eu levo roupa pra lavar, eu faço, tá ligado? O cara tá sendo... E o roteiro, tá fazendo? Exato. Que é o básico. E falar com o artista, às vezes puxar a orelha do artista, sacou? Se posicionar diante da equipe. Então não adianta você fazer um monte de coisas, mas a sua tarefa e a sua função você não tá fazendo. Sim. Sacou? Você tá fazendo função de outro cargo. Mas também não tem importância se você tá sentado em várias cadeiras. Sacou? Você sentou, quando eu entrei no Atitude 67, você tava sentado em várias cadeiras. Produtor artístico, produtor geral, produtor técnico, mãe, pai, assessor. Você estava sentado em várias cadeiras. Babá. E eu acredito que não tem problema a gente sentar em várias cadeiras, desde que a gente saiba quais são as funções de cada cadeira e a gente está executando. Agora, o grande problema da maioria das pessoas que já estão trabalhando com produção é que elas não sabem quais são as funções, nem são as tarefas, e fica executando um monte de coisas que o artista pede, e o artista também não faz ideia qual é a função daquele produtor. Porque, de certo, ele viu um outro artista e alguém da equipe dele fazendo tal coisa, ele acha que tem que ser a função do produtor. Mas ele só acha, sacou? E a gente tem a diferença do produtor artístico, a gente tem a diferença do produtor geral, a gente tem a diferença do produtor técnico, do assessor, sacou? Existem grandes artistas, e principalmente os maiores, que eles têm, além de ter o produtor artístico, ele tem o assessor. Que é um cargo de coisas mais pessoais. Cara, né? mas tipo assim, te interrompendo, mas somando no que tu tá falando, em bandas mediamente maiores, assim, que já tem um escritório e tal, eu acho que isso parte muito da gestão de carreira, tá ligado? Tipo assim, a gente tem uma produtora Alcaté e tal, que hoje em dia a gente tá com 2 bandas nacionais no nosso casting, e cara, todo mundo que entra, desde do hold, que teoricamente na escala artista e o restante é o primeiro na cadeia alimentar, ele conversa com a gente, assim, comigo e com o meu sócio, em algum momento. A gente faz uma reunião, a gente explica, a gente, enfim, tenta ter uma proximidade, no mínimo com o produtor técnico, para entender o que está acontecendo, para ter essas subdivisões de quem faz o quê, entendeu? Tipo assim, acho que nem chega a ser a pauta de agora, mas eu acho que tem muita falha, assim, dessa comunicação de cima de quem faz o quê. Tipo, e aí tu deixa muito na malha de cada pessoa, tá ligado? Tipo, de cada profissional fazer o que ele entende que é o correto ou não. Por exemplo, quando tu entrou no Atitude, a gente não teve uma reunião prévia, eu, tu, o Rafa, que era o produtor técnico, para entender o que vai ser o quê, entendeu? Então, mas sorte é que nós três sabiam. A gente entende, tipo, enfim, cada um tem o seu curso online, então as pessoas sabem, a gente sabia o que é o quê. Porque eu nunca tive essa cultura de me meter no trampo do produtor técnico, me meter no trampo do geral, e eu fui um cara que eu aprendi a ser produtor artístico por causa do Atitude 67, porque eu nunca tinha sido produtor artístico, somente isso, entendeu? Então, eu mergulhei no que na função de pesquisar e tal, mas para entender qual era a minha função, porque quando tu entrou, eu já sabia qual era a tua, então, puta, aqui eu vou ajudar o Hugo no que ele precisar, no que ele não me pedir, no que ele não tal, eu vou tentar ser um parceiro, assim como eu era do Rafa, assim como eu sou, enfim, tá ligado? Então, de bandas de médio a grande porte, digamos assim, não a banda da cidade, do bairro, enfim, eu acho que essa instrução, eu creio, eu acredito, que essa instrução, ela tem que vir de cima. Se não tem o exemplo, tá? Então, é uma banda menor, não tem escritório, mas tem o artista, ele tem que falar, entendeu? O cantor tem que falar, uma banda de bairro. Gente, funciona assim. O Hugo, cuida disso aqui, o Melo daquilo ali, porque geralmente nessas bandas menores tem esse acúmulo de função, onde às vezes o batera é o financeiro, o não sei quem, então, mas
tu tendo esse entendimento de quem faz o quê, deixa tudo muito mais fácil, entendeu? Tipo, eu quando fui entrar no novo escritório que eu tô agora, tipo assim, eu fiquei, cara, 4 semanas de incursão, que chama? Como é que chama? Não sei, quando Incubado. sei lá, eu fui lá em uma semana, lá em novembro, final de novembro, de entender, tá, funciona assim, tá? Aqui, a minha empresa é assim, assim, assado, nananana, foi uma reunião de manhã, me levou em todos os setores, aqui é o financeiro, faz isso financeiro, esse aqui é o Melo, novo portor, não sei o quê. E assim foi. Passou na semana seguinte, fui lá com o portor técnico, ele abriu o sistema para mim, ó, funciona assim, ó, no show entra, tu é avisado aqui, tu vai lá, tu já consegue adiantar a tua pré-produção, eu te falei, tô fazendo pré-produção de outubro, porque eu já tenho as informações, assim, beleza. Passou uma semana, eu fui lá, fiquei 3 dias já fazendo as pré-produções com o cara que fazia as prés, entendeu? Então, quando eu entrei sabendo de tudo, entendeu? E fora isso, aí eu não sei em que momento foi, mas sei lá, no meio disso aí, eu fui num show do artista, e aí eu conheci todo mundo. Esse aqui é o fulano, esse aqui. Porque rola muito disso. De meu, Hugo, tu tá contratado como produtor geral, tu começa sexta agora. Te vira. Como tu vai fazer, não sei. Tu vai pescando. E eu penso que isso é o grande problema, assim, da gente também, que também sou sócio de escritório, de botar pessoas na tua empresa, na tua sociedade ali como quem presta serviço, sem explicar o negócio para a pessoa, entendeu? Sem ela entender como funciona, qual é a cultura, quais são os propósitos, o que se entende, o que se quer fazer. Então, fugindo um pouco do assunto do reconhecimento, mas isso, às vezes, não se alinham as expectativas, entendeu? Sim, eu vou chegar aqui na banda do João, achando que eu vou fazer tal coisa, mas quando vê, eu que estou contratando, quero uma outra coisa de ti. E aí, eu acho que isso não é um reconhecimento, ao mesmo tempo, por eu estar te pagando um dinheiro que tu pediu, eu acho que tem que fazer o que eu mandar e ponto. E não é isso, né? Inclusive, eu postei esses dias no meu outro Instagram particular que, tipo assim, cara, pessoas, elas creem em pessoas, né? Ela tá comprando a tua ideia. Não é porque eu tô te pagando para fazer o que eu tô mandando fazer a qualquer momento. Não, eu tenho que comprar a tua ideia. Pessoas, elas se demitem de pessoas, elas processam pessoas, não é empresa. Eu não gostei de algo que tu fez para mim. Tu, em algum momento, tu foi incoerente comigo, tu foi... Então, isso é bem delicado em relação a essa parte do reconhecimento. Mas eu acredito que tudo isso que você está falando, eu acho que não tá saindo do assunto, porque eu vou colocar ele no assunto de novo. Que é... Quando você fala isso, a gente tá colocando a gente tá terceirizando o problema. Sacou? Agora, como que você pode resolver isso? É o que eu sempre falo. Se você, enquanto produtor ou produtora, você sabe exatamente qual é a sua função e sabe as funções e os tipos de produtores que tem no mercado, quando você sabe qual é a função de cada um, quando você vai ser contratado, ou quando você está num projeto, mesmo que você já esteja num projeto e não sabia, e você aprendeu agora quais as funções, e você olha pro espelho e fala, putz, então eu executo um monte de função que não é de produtor, e eu sou chamado como produtor, e ninguém me reconhece, então é por isso. Porque as pessoas esperam certos tipos de atitudes e de tarefas minhas, eu tô imaginando que eu tô num cargo X, só que eu não tô executando. Mas por quê? Porque o mercado é amador. Então o artista não sabe qual é a função, o escritório não sabe qual é a função, o empresário não sabe qual é a função. Só que se você vai lá e resolve esse problema, que é você sabe qual é a função, quando você é convidado, quando você tem uma oportunidade, você consegue falar, isso não é cargo, não é a função minha. Posso fazer, mas eu quero que você faça. Entenda que... Beleza, mas eu não quero fazer, eu não vou fazer isso, então tudo bem, sacou? E é o que eu, por exemplo, tenho de argumentos, por exemplo, né? Por exemplo, vamos falar uma situação prática. O produtor paga o almoço do artista e depois você manda a notinha lá no escritório e pega reembolso. Beleza, eu não trabalho assim. Ou você me dá o dinheiro pra eu pagar pro cara, eu não vou usar o meu dinheiro pra pagar o restaurante dele e depois receber o reembolso. Eu não tô sendo arrogante. Não. O empresário do escritório faz assim, ó. Nossa, alguém que... O cara tá me peitando. Tipo, ele tá... Que se posiciona, né? Ele tá se posicionando. Cara, esse cara é pica, esse cara é o produtor, esse cara é foda. Sacou?
Eu acredito que é isso que faz as pessoas chegarem onde chegam, porque senão você fica sempre capacho. Sim. Ah, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, mas então eu preciso receber por isso. Né, você me ensinou muito sobre isso né, nos tempos que a gente trabalhou. Não, se tu quer que eu faça isso, beleza, mas então me paga pra isso. Não, eu não vou fazer tal coisa se você não me pagar tal coisa, sacou? Por quê? Porque não é a minha função, é um extra. Então, quando eu tenho certeza de qual é a minha função, qual é as minhas tarefas e pra como eu tô sendo contratado, eu consigo dizer sim, eu consigo dizer não e eu consigo argumentar. E daí eu não sofro, sacou? E porque se de qualquer maneira, não, mas o que eu preciso é disso, eu sei que é isso que eu preciso. Então, beleza, obrigado, eu não quero fazer, sacou? Eu venho numa maré de posicionamento, assim, que eu nunca tinha vivido, assim, vou te falar. Porque tu começa a conviver com a cada passo que tu dá pra cima ou pra baixo também. Tu conhece pessoas que vivem tanto tempo que tu viveu na música, ou mais ou menos, enfim, e tu sempre aprende, né? Todo mundo tem algo a ensinar ou a aprender. E eu aprendi muita coisa nesses últimos meses, assim, nessa transição de escritórios e etc, assim e tal, que eu penso, cara, porque muita coisa eu tinha como certo, mas eu não tinha comprovações do que era, do que não era, até por falta de conhecer o interno de alguns escritórios, etc. Quando tu começa a conviver em mais de um, tu começa a ter uma média do que é certo e do que é errado. E aí, automaticamente, isso te dá autoridade para se posicionar mais, entendeu? Por que tu, Hugo, hoje se posiciona de um modo que tu não se posicionava há 10 anos atrás? Porque tu ganhou experiência, o que te deu know-how, autoridade, enfim, te deu uma série de gatilhos mentais que, tipo, pô, eu vou... Entendeu? Então, eu não sei o que vem antes. Se é tu ter a postura para ser referência ou tu ser referência para ter a postura, entendeu? No meu caso, foi o último exemplo. Eu tive que ter o reconhecimento, estar vivendo em lugares e estar tendo novas experiências profissionais para depois eu me posicionar. Porque eu era esse cara no começo. Pago do bolso, tá. Não sei o quê, tá. Tipo assim, entendeu? E aí eu trazia, porque às vezes quando tu bota na frente, por exemplo, botei dinheiro na frente, botei R$ 500 na frente de diária. Cara, botei na sexta, tá, por exemplo, o dinheiro vai voltar só na quarta-feira. É o dinheiro que eu tirei da minha casa, tá ligado? E não veio reajuste. Tipo assim, entendeu? Não, por exemplo, tirei R$ 500 de quinta pra outra quarta. Tá, vai reembolsar, eu sei que vai. Mas e aí? E se meu cachorro ficar ruim, se meu filho, minha mãe, minha mulher, e aí, como é que eu faço, entendeu? Então, saber disso, né? Cara, eu sempre falo. Porém, eu entendo que no início nossos colegas novos na função precisam disso, assim, tá ligado? Eu não sei se, por exemplo, tá, tu pega como eu já vivi assim com alguns empresários que, cara, então beleza. E tornam isso uma coisa gigante, assim. Eu tive que me adaptar a algumas coisas para ganhar terreno, para ganhar força, para ganhar tamanho, para depois eu falar que não, assim. Acho que se eu falasse que não de começo, talvez eu fosse Mas é o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, inclusive no programa O Produtor tem alguns momentos de lançamento que eu faço que quem entra ganha consultoria individual comigo. Uma das consultorias individuais que fez com um aluno que chama Rafael, ele me falou, ele estava com um artista nacional, só que ele estava se sentindo um capacho. Porque ele fazia, tipo, tudo, tá ligado? Ele dirigia, estacionava o carro do artista, ele pegava isso, ele ia pra estrada, era ele que dirigia, e daí ele chegava e fazia, né, todas as funções de produtor e mais funções que não era, não só assessor, mas também outras funções que eram muitas funções, e ele ganhava super mal pra isso, tá ligado? Se fosse só como produtor já era muito mal, imagina acumulando todas essas funções, essas tarefas. E daí eu conversando com ele, eu explicando, esclarecendo pra ele, não, isso aí não é função de produtor, cara. Isso aí não é função. Mas cara, como você tem que se posicionar, cara? Você tem que falar, fulano, não. Né, por exemplo, um exemplo plástico que eu falei pra ele naquele dia. Mas, pô, o cara chega lá de última hora, eu tenho que estacionar o carro dele. Não, você não tem que estacionar o carro dele. Você fala pra ele, você tem que chegar a tal horário, porque lá não tem estacionamento, ou lá tem estacionamento, você vai ter que pagar, ou a sua função é passar as informações para ele. Se ele chegar lá, não, eu não consigo estacionar seu carro, sacou?
Não tem como. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer essas funções aqui. Se eu sair pra fazer essa aqui não é feita. Sacou? A minha função é essa, cara. E daí é o que eu falo, né? Você falou, pô, às vezes a gente tem que aceitar. Eu acredito que a gente só tem que aceitar, Melo, quando a gente não tem conhecimento e não tem argumento. Você não tem argumento se você não tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você passa a ter argumentos. Sacou? Né? Ou às vezes você tem argumentos sem ter conhecimento mesmo, sacou? Às vezes são pessoas que sempre têm argumento. A maioria das vezes, quando você não tem conhecimento e tem argumentos, são argumentos falhos. Você não consegue ganhar na discussão. Mas quando você tem conhecimento e tem argumento, aí você consegue o resultado que você precisa. E daí é tudo bem também se aquela pessoa, aquela função, aquele cargo, aquela situação não funcionou pra você. Tá tudo bem, cara. A gente tem que olhar no espelho e falar, cara, eu não sirvo pra esse lugar. Se valorizar, né? Se valorizar, cara. Porque se você não se valorizar, você não vai chegar, você não vai crescer. A gente só começou a crescer quando a gente começou a se posicionar e se valorizar. Não é verdade? Com certeza. Foi onde que a gente começou. Então, só que o não que a gente fala não é não, eu não vou fazer isso. Falou, cara, não dá pra fazer isso por isso. Sacou? Né? Por exemplo, não dá pra eu ficar recebendo um monte de dinheiro pra ficar pagando na estrada na minha conta pessoa física. Porque senão eu vou pagar um monte de imposto na hora do imposto de renda. E quem que vai? Você não vai pagar esse imposto de renda. Só que se você mandar na minha conta pessoa jurídica, eu vou ter que gerar uma nota desse dinheiro. Só que eu não vou gerar uma nota desse dinheiro, não é serviço. Sacou? Tem razão. Você consegue entender que isso é conhecimento. Então, quando eu tenho conhecimento, eu consigo argumentar e a pessoa, o empresário, o escritório, vai falar assim, então vamos achar outro jeito. Porque ele não pode me obrigar a depositar um dinheiro que não é sobre o serviço que eu estou prestando dentro do meu CNPJ. Porque se entra no meu CNPJ, eu preciso gerar uma nota fiscal. Sacou? Aí eu vou pegar imposto de um dinheiro que está entrando que eu vou pagar a despesa do artista. Não vai. Mas eu vou te botar na sua conta pessoal física. Não vai, porque depois no imposto de renda lá, vai me ferrar lá 27%. Não é sócio do negócio, né? Então me dá um cartão de crédito do artista. Aí eu passo lá no cartão de crédito da empresa. Sacou? Eu pago essa despesa. Eu não tô negando da função pagar a despesa. Sacou? Mas você não pode colocar esse dinheiro. Aí você consegue entender que eu tenho conhecimento. Sim. Se eu não tivesse conhecimento contábil, eu não teria argumento pra falar. Como eu tenho conhecimento contábil sobre isso, eu consigo ganhar argumento. E exatamente o que eu falo sobre a função. Mesmo que você tá num artista pequeno, você tá iniciando a sua carreira, se você tem conhecimento da sua função e sabe o que não é a sua função, você não vai simplesmente falar não, você não vai fazer. Você vai negociar. Você vai falar, mas isso aqui não é minha função. Se você tá me pedindo pra fazer esse extra, se você tiver afim, tiver disposto a fazer, você pode falar, eu tô disposto a fazer, mas a gente tem que pensar numa remuneração pra isso. Sacou? Você não pode pedir pra se eu sou técnico de PA e daí você tá pedindo pra eu carregar equipamento, eu não estou disposto a carregar. Mas então você não serve pra esse cargo. Então, beleza. Sacou? Eu não estou disposto. Porque não é minha função, eu não sou disposto a carregar. Não. Mas eu estou disposto, mas quanto você vai me pagar pra carregar? X. Então tudo bem. Você fechou o acordo. Tá ligado? E exatamente isso com a produção. Só que as pessoas que não conseguem, ou elas ficam executando funções que não são dela, e ela olha lá, e ela acaba não sendo reconhecida. Por quê? Porque ela não tá no lugar dela. Aí ela não sente reconhecido. Eu demorei, cara, há muitos anos pra entender isso. Eu hoje me posiciono dessa maneira, mas eu vou te falar que eu demorei muito tempo, muitos anos, e eu acho que eu acabei perdendo, eu acho que a maior unidade de medida do mundo, que é o tempo, assim, tipo, porque quando tu executa coisas que não são da tua função, tu acaba perdendo tempo fazendo aquilo ali. E aí tu tira um tempo ou da tua vida pessoal ou da tua vida profissional pra tu fazer muito melhor o que tu foi contratado a fazer. Exato. E eu demorei pra entender isso, a ter esse entendimento que, cara, no final tudo é tempo. Tudo é tempo ou dinheiro, tá ligado? Sim. Assim, tipo, eu vi um podcast que o Whindersson Nunes fala sobre isso, que é um cara, enfim, multimilionário, e eu sigo muito o que ele diz. Cara, se tu não souber valorizar o teu tempo, nada mais tu vai saber valorizar. Nada mais. Exato. Assim, as minhas últimas mudanças profissionais, inclusive, foram em prol do tempo, de eu ter mais tempo para executar as coisas de uma maneira melhor. Assim, tendo em vista as minhas sociedades e tal, empresa, porque eu estava muito focado numa só,
que eu não era nem sócio, não sou sócio, que eu prestava serviço como produtor, e aonde eu sou sócio dos negócios tava ficando de lado por isso, assim, tipo, cara, eu acho que eu tenho que valorizar mais meu tempo e as coisas que eu sou dono também, né? Exato. Então, assim, quando você tem essa noção, e daí é isso que eu falo sobre esses 3 pontos, né? Se você não tá recebendo elogio de qualquer maneira, se você não tá recebendo convite nem sendo indicado, se você não tá recebendo um aumento, ou você tá fazendo suas funções erradas no lugar errado, e daí não vão te elogiar mesmo, não vão te reconhecer, porque essas pessoas não veem isso dessa maneira, ou você não tá fazendo o seu trampo direito. Sacou? Então são essas duas coisas que você tem que analisar. E você fazer coisas que não é da sua função sem reconhecer que não é da sua função, também você não tá fazendo o seu trabalho direito. Não importa, não tem importância se você tá fazendo coisas que não é da sua cadeira, mas você tem noção de que não é da sua cadeira e você tá sendo remunerado ou você fez um acordo, tá tudo bem, sacou? Principalmente quando você tá num artista menor, que você senta em um monte de cadeiras. Todas as cadeiras. Sacou? Só falta tocar. Claro, você senta em um monte de cadeira. Mas tá tudo bem se você sabe disso, saca? E você entra. Agora, esse é o prato. E agora eu quero saber pra você. Eu falei de mim. Pra você, o que significa ser reconhecido? Eu gosto desse formato que a gente faz, que tu fala primeiro as coisas, e aí boa parte eu já concordo, já só pega um gancho teu tipo, e só somo nisso. Eu concordo com o que tu falou, com certeza, mas o que me pega mais, assim, o que me fez tomar até algumas atitudes, assim, recentes, eu levo como também o prestígio. Não sei se essa é a palavra, prestígio, tá? Que é tipo assim, eu tenho o Hugo na minha equipe, tá? Por exemplo, o Hugo faz tudo que é pra fazer, enfim, tudo que ele foi remunerado e acordado, ele faz, enfim. Só que ainda assim parece que eu não reconheço o Hugo como um cara grande, e sim um cara que tá aqui quebrando um galho. O Hugo faz 3 funções, recebe por isso, legal. Mas tipo, não, mas eu vou trazer um cara foda pra fazer isso que tu tá fazendo. Sendo que tu já executa isso do modo que funciona, entendeu? Então pra mim, essa função prestígio, ela me pega mais, entendeu? Que acaba sendo, não é nem reconhecimento e nem valorizado, porque acho que isso tudo, somado no que tu falou, tudo acaba sendo consequência. Assim, tipo, eu vi esses dias de um cara que eu admiro assim bastante no meio da música, uma frase que ele falou assim, cara, Mel, tu chegou num patamar profissional que tu nunca mais fica sem emprego. Isso alimenta o ego um pouco, me conforta um pouquinho, mas dá um medo, porque eu não tenho essa crença se eu agora vou ficar de boa. Eu vou estar sempre trabalhando para evoluir. Mas esse tipo de prestígio que o cara recebe por muitas vezes de terceiros, eu acho ele de uma forma essencial tu ter ele dentro de casa, entendeu? Tipo, pegando um exemplo da vida pessoal para ser de mais fácil entendimento para quem tá em casa. Tipo, cara, não deixa para elogiar a tua mulher, o teu marido depois que tu perder, entendeu? Tipo assim, elogia ela agora. Puta, é bonita, é gostosa, ou o cara é bonito, tipo assim, entendeu? Porque se tu não fizer isso, tem gente na rua fazendo. Exato. Entendeu? Então, tipo, acaba que pra mim me pega mais, assim. Tipo, pra mim o dinheiro ele é consequência e hoje em dia eu vou saber cobrar pelo meu trabalho, então eu sei quanto vale. Várias coisas, tu gerir pessoas, tipo, tu fazer gestão de 20 e poucas pessoas, sei lá quantas pessoas fora do teu país, por exemplo, que é o que rolou ano passado e vai rolar de novo esse ano pra mim e tal. Eu sei que isso não é uma coisa fácil de fazer, entendeu? Tu fazer uma pré-produção internacional, tu fazer, tipo, são coisas difíceis de fazer, assim. Então, o cara sabe quanto vale isso, entendeu? Tu passar vários dias fora de casa, e agora a gente fez carnaval de Salvador, no meio da pipoca, 2 dias, 3 shows. Então, somado ao que tu falou, se fosse dar uma dica disso, assim, o prestígio, tá ligado? Não só o elogio, mas no modo geral, assim, tu valorizar, tu mostrar que tudo isso tem valia, entendeu? Sim. Tipo, puta, eu tive que perder o Hugo pra entender o quanto ele era importante dentro da minha engrenagem, entendeu? Então, E foi uma das coisas que me pegou, assim, por exemplo. Essa noção de quem te perde também é uma forma de ser reconhecido, é isso que você quer dizer, né?
esse pensamento de quem te perdeu, Cara, né? Se alguém te perdeu e pensou dessa maneira, pô, que lamentar que perdeu, né? Reconhecer que perdeu, é um reconhecimento, né? Embora não vai, muitas vezes não nem vai vai chegar a chegar. você, Não vai né? chegar. Uma coisa que eu costumo falar, e comigo rolou, graças a Deus, onde eu passei, assim, cara. Não tenho um exemplo de onde eu fui que não rolou isso. Tipo assim, eu vejo isso que eu falei quando eu tô fora de um lugar e quem ficou lá na minha cadeira, para e pensa assim, ó, o que o Melo faria agora? Isso é uma resposta do que eu precisava pra isso, entendeu? Pra E mim isso isso chama referência, não reconhecimento. é, São mais, duas coisas é parecidas, parecido, mas mas pra mim entra na questão prestígio, entendeu? Puta, eu tava aqui ontem, meu. sim, E agora tu tá se perguntando o que eu faria se eu tivesse aqui. Tu poderia ter me segurado, ter me prestigiado, ter me reconhecido mais, sim. entendeu? É. Então, tipo, isso é o que me pega mais, assim. E, incrivelmente, tá? Esses tipos de relações, assim, tipo, eu não tô falando pra artista A, B ou C, porque eu não sou, assim, um cara de muita letra. Quando eu não gosto, eu falo mesmo e independentemente. Que quer ficar bravo, fica que eu tô bravo aí na tua casa, eu tô nem aí. Mas eu, isso pra mim pega muito mais em relação a escritórios, tá ligado? Tá. Porque eu tenho o meu hoje em dia. Então eu, tipo assim, eu tento segurar os meus até onde der. Assim, tipo, e eu tento. A gente até faz uma dança das cadeiras ali internamente, porque a gente tem 2 nacionais e 4 regionais. Eu tento fazer os caras dos regionais participar junto da pré-produção com os nacionais e estar junto entendeu? Comigo em relação a isso e em relação a gente. E é o que me pega. Tipo assim, entrei num novo escritório. Puta, quando eu cheguei nesse novo escritório, os caras me trataram como, meu, chegou o Neymar, que sei lá quem, entendeu? Assim, num lance gigantesco. E eu tava num período difícil psicologicamente, achando que, por esse desprestígio, achando que, putz, quando eu ver meu trampo não é isso que eu tô achando que é. E aí tu vê alguém de fora, fala assim, não, teu trampo é mais do que tu acha que é. Eu vou te dar isso aqui na mão pra tu fazer, ó. Animal. Então, o que me pega em relação a sendo repetitivo, reconhecimento é o prestígio. Tipo, Você me falou isso e me veio uma coisa que eu não tinha escrito, não tinha pensado. eu tô aqui pra isso, bebê. Uma das coisas que agora eu enxergo também que é sinal que você está sendo reconhecido é quando te dão tarefas a mais do que você acha que você pode. É, Não de função a mais, não de quantidade, mas de nível a mais, de responsabilidade maior do que você olha no espelho e fala, nossa, mas eu não vou dar conta de fazer isso aqui. é. Não pela quantidade, mas pela complexibilidade. E a pessoa confiar que você daria conta, isso aí é uma forma de ser reconhecido. É tipo, ó, cara, né, tô te dando... né, como na Bíblia fala, né, cara, eu dou 10 talentos, 5 talentos e 2 talentos pra você, né? Tipo, o cara olha no espelho e fala, mas eu não mereço. Será que eu dou conta de administrar tantos talentos assim, né? Tantas coisas, né? E eu acredito que isso é ser reconhecido. Cara, eu sei que você é capaz, só que muitas vezes não vai vir essa frase. Ó, eu sei que você é capaz, por isso que eu tô te dando essas paradas a mais. Eu acho que eu acredito que é muito mais sobre a pessoa já te reconhece, sacou? Já te reconhece como um grande profissional e fala, ó, essa aqui é a responsabilidade que tem na sua mão. Porque, tipo assim, no meu caso, não sei se no teu também foi, assim, os meus sonhos, eles foram evoluindo e tal que viraram metas, assim, né? Tipo assim, então não... Se tu me perguntar o que eu sonhava quando eu comecei em 2000 tipo, de fato 2002, mas 2005 a viver disso, cara, o meu sonho era muito mais raso do que eu vivo hoje, entendeu? Então o que aconteceu? Putz, eu sempre fui de fora de Porto Alegre, lá eu sou gaúcho, né? Nasci lá, mas sempre morei fora. Então meu sonho era ser produtor de uma banda de Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, mas, puta, acho que pode ser mais. E aí eu fui, tipo, entendeu? Quando eu cheguei, por exemplo, agora por último no Atitude, mas, cara, meu sonho é isso aqui. E aí a vida vai te mostrando pessoas, enfim, te apresenta novos universos que hoje meus sonhos já são outros, assim, tipo, não sei nem se são 100% como produtor. Também, hoje em dia, como meu escritório, eu penso ser quando ver o maior gestor do Brasil, enfim, são coisas que eu nunca imaginei ter na minha produtora, que eu tive uma ideia de criar, tipo, eu tava numa depressão na Estônia. Puta, eu vou criar uma produtora assim, assim, assado, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, a gente tem 2 bandas nacionais que tocam pra prefeitura, que estão na televisão, que estão não sei o que. Tipo, eu penso, onde é meu sonho? O que é, entendeu? Então, eu acho que fora isso também tem o alto prestígio e o alto reconhecimento. Boa.
Acho. Isso eu não penso, eu acho. Porque eu tô nessa constante... Enfim. Acho que é isso, meu camarada. Em relação a esse assunto, tem mais algum ponto em relação a isso? Porque, Não, pra eu mim, acho o que prestígio vem muito acima do reconhecimento. Tipo... Mas fazendo agora uma...